a nossa live. Vamos diretamente fazer conexão agora com José Antônio Encinas, que está novamente conosco. Alô, Encinas, seja muito bem-vindo. Um grande abraço, amigo. Grande abraço para você também, Beto, e para todo mundo que acompanha aí o nosso programa Farol de Limeira. Encinas, eu vou pedir a sua ajuda agora para a gente contextualizar um pouco essa questão do ex-prefeito Félix, a respeito de mais uma, digamos, né, a sua candidatura foi barrada ontem pelo tribunal. Eu gostaria que você nos explicasse essa nova situação, nova e antiga ao mesmo tempo, né? Verdade, Beto. Como você falou, todas as vezes, né, ele tenta de alguma forma sair candidato, né, Beto? Talvez até para causar uma certa confusão nos meios políticos aqui da cidade. Mas ontem, o Tribunal Regional Eleitoral esteve reunido e acabou aí rejeitando o pedido de candidatura do Silvio Félix. Foi por unanimidade, Beto. Todos os julgadores seguiram o voto aí do relator, né, do juiz Afonso Celso da Silva. Então, todos os demais julgadores acabaram seguindo o voto do relator. A candidatura do Silvio, Beto, ela foi impugnada pela Procuradoria Regional Eleitoral, né, que ingressou com essa ação aí no TRE de São Paulo contra a candidatura dele. E o procurador regional eleitoral Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que é o autor da impugnação, ele apontou que o Félix, Beto, ele não pode ter sua candidatura validada porque ele incorre em duas causas de inelegibilidade distintas. A primeira delas, Beto, é a condenação por abuso do poder econômico, né? Foi aí pelo uso indevido também dos meios de comunicação, com uma decisão aí colegiada do TRE. Então, isso a gente já sabia, né? Ele tinha já essa condenação aí pelo fato do abuso do poder econômico e o uso dos meios de comunicação. E também, Beto, a outra razão, né, como você citou agora há pouco também no seu comentário, é a improbidade administrativa, né? É o caso da merenda, né, Beto? Como você também disse, ele precisa devolver aos cofres públicos aí 250 milhões. Então, com essas duas condenações que ele tem, Beto, ele está inelegível, né? Mesmo assim, ele tentou buscar aí a reversão dos seus direitos políticos. No entanto, ele acabou não conseguindo, né? E ele agora ainda, Beto, ele ainda tem mais uma chance de tentar, né, buscar e recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu acho pouco provável, né, Beto, diante de tantos reveses aí, que ele consiga alguma coisa, né? No entanto, como você também disse, eu achei muito importante você comentar isso aí no seu editorial de hoje, é o fato de que causa uma confusão, né, entre os eleitores, né, Beto? Esse ano, ao que tudo indica, vai ser cada vez mais difícil, né? Os candidatos terão que ter uma votação bem expressiva, né, Beto? Para conseguir uma vaga aí, tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa. E o fato do nome dele estar colocado e dele já estar divulgando panfletos, se anunciando como candidato, e dificilmente ele vai conseguir manter essa candidatura, né? Ontem tomou mais esse revés aí, então ele vai causar confusão na cabeça dos eleitores e provavelmente, né, alguns outros candidatos que poderiam se beneficiar com os votos dos limeirenses podem não ter esses votos e acabarem não eleitos, né, o que pode prejudicar ainda mais a nossa cidade. Nós todos sabemos, né, Beto, que por muitos anos a Limeira ficou sem representantes aí, tanto no Congresso como na Assembleia Legislativa, e isso faz uma diferença enorme, né, Beto? Quando o prefeito precisa de alguma ajuda financeira, tanto né, em nível nacional, verbas da própria presidência, que tem uma influência nisso, né, Beto? Como também aí do governador. Se você não tem um representante à altura, você acaba aí ficando esquecido, né, Beto? Como nós ficamos tanto tempo aqui, principalmente também na Assembleia Legislativa, né, Beto? Mas o que chama atenção, como você bem falou, né, é o fato que ele tem tentado, tem feito isso nas próximas vezes. E nós teremos daqui a 2 anos, independente dos resultados dessa eleição, nós teremos aí o pleito aberto para o comando da Prefeitura de Limeira. Se isso nos causa problemas agora, e se ele não se desvencilhar das condenações, e acho pouco provável que isso aconteça, porque são diversos processos, são dezenas de processos,
Isso pode causar tumulto nas próximas eleições municipais, inclusive, né, Encinas? Então a gente já tem que enxergar lá na frente também, para que esses eleitores não caiam nessa armadilha, porque aí já não é nenhuma questão mais de preferir ou não preferir alguém. É você ser levado a erro nessa situação, né? Não, é verdade, Beto. Como você disse, né, nós tivemos inclusive um fato aí registrado há alguns anos atrás, em que o Luiz Henrique Quintal também acabou saindo como candidato, né, Beto? Embora ele tinha sido aí, sua candidatura na época não estava muito certa, né, seria ou não validada, depois que acabou a eleição, ele não foi eleito, mas todos os votos também acabaram sendo anulados, né, Beto? Ou seja, tudo aquilo que foi votado nele também acabou perdendo o valor, né? E é bem provável que isso aconteça também, se ele tentar novamente aí depois, caso não consiga agora ser candidato a deputado federal, pode também, daqui 2 anos, tentar ser candidato a prefeito de novo, né, Beto? Exato, exato. É isso aí. Bom, e assim caminha a humanidade. Encinas, vamos falar um pouquinho de vacinação. Como é que tá? Vamos atualizar aí a quem nos acompanha a respeito do calendário. Isso, Beto. Aquele calendário que a prefeitura, né, aquele balanço da Covid, Beto, que a prefeitura estava fazendo a divulgação aí semanal, agora optou-se por fazer a cada 15 dias, né? Isso devido à queda, né, Beto? Eu já disse para você, os números têm caído bastante, então nesta semana a prefeitura não divulgou nenhum balanço em relação aos casos de Covid. Isso ficou para a próxima segunda-feira. Então, na próxima semana, a gente traz aqui os números, que caíram consideravelmente, né, Beto? Hoje a gente anda pela cidade e dificilmente a gente vê pessoas usando máscaras, né? Como é, né, Beto? Como que é a situação? Quanto menos casos, mais tranquilidade as pessoas têm. Bom, Beto, em relação à Covid, né, uma boa notícia é que a partir de hoje, Beto, a vacinação ela está sendo ampliada. Você lembra que causou muita polêmica, né? Se as crianças iriam ser vacinadas ou não, muito negacionismo em torno disso, muito dizendo que não vacinariam seus filhos, que não haviam casos de crianças que morreriam, que estavam morrendo por Covid. Houve toda aquela confusão. E agora, Beto, a partir de hoje, então, quem tem filhos aí com 3 ou 4 anos de idade já pode levá-los para vacinar, Beto. Então, está sendo ampliada, né? Agora, somente crianças, por enquanto, Beto, de 0 a 3 anos, né, a 2 anos e 11 meses, é que não são vacinadas. A partir dos 3 anos, qualquer pessoa pode ser vacinada aqui em Limeira. Então, hoje, a partir então dessa informação, né, passada ontem pela Secretaria de Saúde, crianças aí, então de 3 e 4 anos, em geral, já podem tomar a vacina. E a vacina que está disponível no momento, Beto, é a Coronavac. Essa vacina a Secretaria de Saúde tem no estoque, vai fazer a vacinação aí de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 16 horas. São 5 unidades, Beto, que estão vacinando essas crianças. Lá no Abílio Pedro, Nova Suíça, Novo Horizonte, Graminha e Nova Limeira. Para vacinar, Beto, a criança tem que estar acompanhada aí de um responsável, estar ali com o CPF ou cartão SUS da criança, o número do documento, né, com foto do responsável, né, do pai ali, da mãe ou do avô, da avó, um comprovante de residência e também a carteirinha de vacinação. E essa vacina, Beto, ela vai ser aplicada da seguinte forma, em 2 doses. A criança toma a primeira dose agora e depois de 28 dias ela retorna para tomar a segunda dose. E também, Beto, outra dúvida que sempre os pais têm, né, é que se tem aí algum problema de tomar essa vacina da Covid e se a criança já tenha tomado, por exemplo, alguma outra dose das vacinas que compõem aí o calendário de vacinação infantil, né, Beto? Como o da polio, sarampo e a tríplice viral, por exemplo. E a Secretaria de Saúde, Beto, já deixou bem claro, não tem nenhum problema. Mesmo que a criança tenha tomado há pouco tempo aí qualquer uma dessas vacinas, ela pode tomar a da Covid. Não tem nenhum problema e não há necessidade de fazer um intervalo entre as doses. Portanto, uma boa notícia, primeiro está vacinando aí crianças agora a partir dos 3 anos de idade, Beto. Quem tem filhos nessa faixa etária deve levá-los aí para ficar protegidos, né, Beto? Nós estamos numa fase aí em que os casos reduziram consideravelmente, mas é bom a criança já estar imunizada, né, Beto, com essa
dose da vacina para caso a gente tenha mais para frente algum outro problema, aí, alguma nova onda, ela já vai estar protegida. Perfeito. Silas, antes da gente concluir o nosso bate-papo, queria te fazer duas perguntas, a segunda de esportes e a primeira queria saber as suas impressões a respeito aí do longo velório aí que precedeu ontem o sepultamento da Rainha Elizabeth e impressionante, né? Como foi tocante tudo que aconteceu. Você deve ter acompanhado as imagens também. Eu gostaria Sim, de sim, sim. registrar as suas impressões aqui no nosso bate-papo É, também. a gente fica impressionado, né, Beto, de como é, né? Eles seguem aqueles protocolos, aquelas coisas rígidas, né? Ao longo dos séculos, né, Beto? Sempre foi dessa forma, gaiteiro, tudo aquelas filas, né, Beto, de pessoas ali aguardando para passar pelo caixão. E a gente vê personalidades aguardando na fila, né, Beto? Eu fiquei impressionado o ex-jogador David Beckham, né, Beto, que é uma das pessoas mais conhecidas aí, foi um atleta que jogou, né, além de jogar lá na Premier League, pela seleção inglesa, ele foi também destaque nos Estados Unidos, né, jogando lá por muito tempo. Então ele é uma das pessoas mais conhecidas do mundo e ele ficou 12 horas na fila, né, Beto, aguardando ali para ter a sua oportunidade de passar ali pelo velório da Rainha Elizabeth, né, Beto? E realmente uma comoção muito grande, a gente percebe o quanto ela era querida, né, Beto? Principalmente lá por toda a população do Reino Unido, as pessoas ali fazendo homenagens, acampando ali na frente, né, Beto? Você via ali que realmente é um sinal de respeito, né, Beto? De uma pessoa que, queira ou não, ela dedicou a vida inteira para aquela personagem, né, Beto? Ela foi a rainha da Inglaterra por 70 anos, né, Beto? Então, realmente, foi emocionante, ao meu ver, né? Eles seguem todo aquele rígido protocolo, mas não deixa de ser uma coisa marcante, né, Beto? Sem dúvida foi bastante, como é que eu vou dizer para você, né? Tem um simbolismo, né, muito grande por trás disso também, né, Simbolismo, Silas? Um isso, simbolismo é muito verdade, grande. Beto. É E uma coisa assim que eles respeitam, né, Beto? É uma coisa assim que a gente tem, é uma cultura diferente da nossa, mas a gente aprende assim a admirar o quanto ela era querida ali pelos súditos, né, Beto? Silas, e uma coisa, nós estamos falando de política agora, não deixa de ter a figura da rainha não deixa de ter influência política também, embora ela não governe, né, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, mas assim, como os agentes públicos, né, podem deixar um legado de respeito, né? No caso da rainha, ontem eu vi muitos comentários assim, não é a monarquia que nós estamos aqui homenageando, e sim a rainha, né? O que ela representou para o nosso país, né? Então, muito bonita essa diferenciação que algumas pessoas fizeram em relação à monarquia, ao regime e à figura da Elizabeth II, da rainha, Sua Majestade Elizabeth II. Verdade. Ensinas, para a gente terminar, essa semana tem jogo da Seleção Brasileira, né? 2 amistosos, um na próxima sexta-feira. Vai me ajudar a barbaridade no fechamento da página de esportes aqui. E o outro, meu amigo, outro caso mais polêmico aqui, queria um rápido depoimento da sua parte, também envolve um jogador brasileiro que foi vítima de racismo. Aí os espanhóis dizem que não, que o termo lá é muito comum e tal, que foi mal interpretado. Inclusive um dos jornalistas que se referiu de maneira racista contra o Vini Júnior, já pediu desculpas publicamente, não sabia disso e daquilo e tal. Queria saber também suas impressões em relação essa acusação de racismo aí contra o Vini Júnior. Olha, Beto, é uma coisa assim, é muito chata, né? É uma coisa que eu acho que a gente nem deveria mais estar comentando, não deveria existir, né? Mas, assim, se você analisar, eles pedem desculpa, é sempre assim, né, Beto? Toda vez que acontece aqui no Brasil também, a pessoa fala que não, que foi mal interpretada, que não quis dizer aquilo. Mas, na verdade, Beto, no caso do Vinícius Júnior, é um jogador jovem, né, de 21 anos de idade, negro, né? Que está fazendo muito sucesso lá no Real Madrid. Ele foi contratado, Beto, você vai se lembrar, quando ele tinha 16 anos de idade. Ele ainda ficou no Flamengo até completar os 18 anos, depois ele foi ao Real Madrid. E foi conquistando seu espaço. No ano passado, aliás, nesse ano, Beto, ele foi o autor do gol do título do Real Madrid na Champions League.
O jogo foi uma vitória por 1-0, gol dele, ou seja, ele é hoje um jogador aí, um dos melhores do mundo, né? Ele está na lista hoje, com certeza, dos 5 melhores jogadores do mundo. E ele tem essa característica, Beto, ele é um jovem, né? Está fazendo muito sucesso e toda vez que ele faz um gol, ele faz uma dancinha. E nesse programa, esse apresentador chegou a dizer que ele não deveria fazer macaquices, né? Como, ou seja, só pelo fato dele ser negro e jovem, não pode fazer a dancinha. E aí eu vou lembrar, Beto, que no adversário dele, né, no time adversário ali da mesma cidade de Madrid, o Atlético de Madrid, eles têm ali como grande ídolo o Griezmann, que é um jogador francês, loiro, e que é caracterizado, Beto, por fazer dancinhas. Toda a trajetória dele, né, nos últimos anos, sempre foi, ao fazer gols, fazer dancinhas assim que, como comemoração. Né? E ninguém nunca falou nada das dancinhas do Griezmann. Aí agora, antes desse jogo, né, entre Atlético de Madrid e Real Madrid, até um empresário e depois esse apresentador, eles começaram a dizer que ele não poderia fazer macaquices. Ou seja, Beto, se isso não for racismo, eu não sei mais o que é. Eu acho que sim é racismo. Eles tentam encobrir de uma certa forma para não causar danos ao futebol espanhol, mas eu acho que tanto a FIFA como os próprios clubes deveriam sim dar punições severas a essas pessoas que são racistas. Perfeito, perfeito. Seja de qual forma, né, Encinas, o mundo mudou. Né? A gente tem que enfrentar essa realidade. O mundo mudou, que aparentemente antigamente não tinha reflexos, não tinha efeitos. Hoje tem, e tem bastante, inclusive, um caso muito tocante que você deve ter acompanhado pela imprensa também, na internet ontem, o caso de um professor que falou mal do cabelo de uma aluna. A aluna começou a chorar imediatamente. Falei, você está parecendo uma desmanzelada, alguma coisa assim. Então a gente tem que ter um certo cuidado, para não dizer muito cuidado, porque tem uma música, inclusive, que é do Chico Buarque, que diz assim, a dor da gente não sai no jornal. Então, a gente não conhece a dor que as pessoas sofrem quando a gente fala ou coloca alguma coisa de uma maneira impensada, né, Encinas? Com certeza, Beto. Hoje é preciso muito cuidado e eu acho que, acima de tudo, é preciso ter respeito, né, Beto? Se você não tem pensamentos desse tipo, você não vai cair numa situação como esse apresentador e como um empresário de outro jogador aí acabou tendo lá na Espanha. Se você tem uma cabeça aberta, sabe viver esse mundo novo que a gente vive, você não vai cometer uma barbaridade como eles acabaram cometendo lá. Verdade. Tá bom. O Encinas, você sabe como é que faz um parmegiana perfeito, Encinas? Olha, Beto, você parece que leu meus pensamentos, né? Nesse final de semana eu acabei fazendo um filé parmegiana, viu, Beto? Eu acabei fazendo e ficou muito bom, viu? Muito bom. Oi, pode falar. Mas ele ficou, o bife ficou crocante ou não? Ficou aquele bife molengão aí? Você tem que tomar esse cuidado de, assim que fazer, né, já servir, né, Beto? Para ele, assim que chegar à mesa, né, e ao ser ali consumido, ele ainda estar crocante, né? Porque o molho acaba penetrando ali na casquinha, né, Beto? E deixa ele um pouco mais mole, né? Mas assim, se você fizer ali a refeição logo que você concluir o prato, tem que ser rápido também, é jogo rápido, né, Beto? Porque você faz ele ali, o bife, né? Dá uma fritadinha nele ali com a casquinha, já coloca no prato, põe o molho, o queijo e dá uma leve grelhada, né, Beto? Ali no forno e já serve. Eu acho que aí ele fica bem gostoso ainda, viu, Beto? Bem crocante. Então eu vou te dar uma dica, e aqueles que nos acompanham também, que eu vou tentar fazer em casa amanhã. Uma dica que é o contrário do que você está acostumado a fazer. Você faz o bife, aí depois o bife bem crocante, sequinho e tal, né? Aí você faz o seguinte, você coloca o queijo por cima do filé, aí você dá uma leve gratinada de 2 minutinhos. Quando o queijo derrete, aí o molho já quente, você volta, pega aquele queijo derretido em cima, joga um pouquinho de molho, não muito em cima, e aí você imediatamente serve. Então nós temos que inverter. Eu vou tentar fazer isso, depois eu te conto se deu certo. O queijo embaixo e o molho em cima.
Eu acho que a sua ideia é boa também, viu, Beto? Muito boa, aliás, porque com isso você vai ter ali mais tempo de crocância ainda, né? Porque ele só vai Exatamente. ser, o molho só vai penetrar ali na casca quando já estiver no seu prato, praticamente, né? É isso mesmo. Não, nós temos que trocar informação. Quem cozinha tem que trocar informação. É assim que funciona. Ó, tá parecendo programa culinário, mas nesse fim de semana também eu fiz uma coxinha, Beto, depois eu falo para você, ficou excelente, hein? Puxa vida. É em homenagem à festa da coxinha que nós tivemos aqui em Limeira. Exatamente, né? Em homenagem à festa da coxinha, eu falei, será que eu consigo fazer? Tá bom. Beto, acertei a mão, viu? Depois eu conto para você. Puxa, quero saber disso. Amanhã a gente fala sobre isso então, amigo. Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço. Até lá. Um grande abraço, tchau, tchau.